Seja bem-vindo ao seu canal de entrevistas do Sistema Almanac Nutrição, trazendo mais um tema relevante para a gente discutir e bater um papo aqui para você acompanhar. Recebendo hoje a professora Carla Magalhães, da Bahia, para o Almanac Nutrição, recebendo profissionais de todo o Brasil para conversar com você. Professora, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. A professora Carla, que é nutricionista, especialista em nutrição clínica, mestre e doutoranda em alimentos, nutrição e saúde pela Universidade Federal da Bahia. Está conosco hoje para conversar sobre nutrição materno-infantil. Vamos começar o nosso bate-papo, professor, perguntando em relação à parte da gestação. Então vamos na linha do tempo, né? Então quando tudo começa, quais os cuidados que a gestante tem que ter, no foco da nutrição, obviamente, para garantir um período de gestação saudável e, consequentemente, a saúde do bebê. Bom, é bem importante a gente entender que, se a gente pensar que toda a formação desse ser novo, né, que está sendo ali formado no útero dessa gestante, ela depende de nutrientes, né, de proteínas, né, de energia para a formação desse novo ser, a gente começa a refletir a importância que a nutrição tem durante todo o período da gestação. Então, se a gente pensar que já tem evidência científica da importância, por exemplo, do ácido fólico, que é a vitamina do complexo B, B9, né? Que a ausência dessa vitamina, ela repercute em má formação, né, do tubo neural desse bebê. Então, mesmo antes de pensar em engravidar, essa mulher ela já tem que pensar, né, como é que está o estado nutricional dela, por acaso se ela estiver com sobrepeso, o ideal é que faça um ajuste nutricional antes da gestação, garanta um aporte nutricional adequado e principalmente no primeiro trimestre, seja acompanhada por conta das alterações hormonais frequentes na gestação, que associam muitas vezes vômito, que pode repercutir em aceitação alimentar comprometida no início da gestação. Um bom controle de ganho de peso, por exemplo, é importante durante o período em que essa mulher vai gestar essa criança, para evitar, por exemplo, um excesso de ganho de peso na gestação e repercutir em sobrepeso, né, depois do parto. Então, toda essa atenção nutricional é de grande importância para garantir não só uma gestação saudável, mas também um sucesso de parto, para que essa criança nasça em condições adequadas, com peso mais adequado também, prevenindo uma série de complicações que podem decorrer caso esse cuidado ele não seja assegurado no período gestacional. Ok, nessa linha do tempo, estamos agora chegando no puerpério, chegando no período pós-parto, e não só a alimentação da mãe, mas também agora a alimentação da criança, a questão de toda a questão do leite materno e das consequências que o alimento pode ter também relacionadas ao leite. Então, quais são os cuidados pontuais no período pós-parto? Pronto, isso é muito importante porque logo após o parto, essa mulher ela vai ser, na verdade, a produtora do alimento principal dessa criança, né? Então, o leite materno ele é fundamental, deve ser ofertado de forma exclusiva, né? Nos primeiros 6 meses de vida e complementado por até 2 anos. Então, o Ministério da Saúde recomenda, né, que esse leite materno seja a única fonte de alimentação dessa criança nos primeiros 6 meses. Não oferecer água, não oferecer chás, nenhum tipo de suco, né, para a hidratação dessa criança, porque o leite materno ele é 100%, é tudo que a criança precisa realmente nesse período. Então, a gente entende que esse cuidado nutricional da alimentação da mãe para garantir um aporte nutricional de um leite materno de qualidade para essa criança é fundamental, né? Então, a mãe precisa ter algum cuidado, por exemplo, evitar alimentos muito alergênicos, que pode precipitar, né, um quadro alérgico, por exemplo, nessa criança. A gente tem que entender que o bebê humano ele nasce muito imaturo, o intestino, todo o trato digestivo dessa criança é imatura e cuidados básicos no início desse período de vida dessa criança, nesses primeiros 6 meses, já tem evidência científica que é fator de prevenção de diversas doenças na vida adulta, entre elas obesidade, risco de câncer também acaba sendo reduzido se você tem esse cuidado, né, de ofertar leite materno de forma plena, durante o período apropriado. E posteriormente, a partir de 6 meses, esse leite materno não vai conseguir dar conta de assumir todas as demandas calóricas dessa criança. E aí, a alimentação complementar, ela precisa acontecer, né, de forma muito gradual, com muita paciência, né, para ofertar esse alimento e fazer, de fato, né, a complementação desse leite que não consegue mais dar todo o fornecimento de nutrientes e calorias que essa criança precisa.
aí sim, a introdução alimentar de frutas, né, ou depois verduras, alimentos que a gente considera salgados e doces também, né, as frutas e as verduras, carne. Eles são fundamentais nesse período para que essa criança comece a se expor a outros alimentos, né? Ter muita atenção com quadros alérgicos, então o cuidado nessa oferta ela precisa ser muito bem pensada, precisa ser acompanhada de preferência por um profissional, né? Tanto o pediatra quanto o nutricionista, eles podem ajudar muito nesse processo de introdução alimentar. E aí sim a gente garantir, né, que essa criança vai se expor a um novo hall de alimentos para garantir a sua sobrevivência para o resto da vida, que ninguém continua tomando leite materno a vida inteira, precisa se alimentar. Então essa transição ela é bem importante para garantir o sucesso dessa alimentação na vida adulta. E o papel do nutricionista nesse momento? Não só agora em relação ao período de puerpério, né, em relação à criança, mas também no acompanhamento da mãe durante a gestação, como o nutricionista atua especificamente? Pronto, o nutricionista é o profissional que vai conseguir orientar muito bem como é que deve ser essa alimentação, tanto para prevenir quadros clínicos clássicos da gestação, como enjoos, náuseas, vômitos, que impedem uma alimentação plena, e também o aporte calórico necessário para a programação de ganho de peso. Alguns alimentos eles devem, por exemplo, ser evitados durante a gestação, como a linhaça, fontes de cafeína, alimentos muito industrializados, alguns tipos de adoçante. Então, o profissional ele vai conseguir fazer toda essa organização, não só de orientação do que deve ser evitado, mas como essa alimentação deve ser organizada para garantir o sucesso gestacional. No pós-parto, o acompanhamento nutricional, como eu disse, é importante para garantir para essa mãe um aporte de nutrientes adequado para essa qualidade do leite ser assegurada e também minimizar a possibilidade de quadros alérgicos para o bebê, que é bem importante, né? Ou alterações, às vezes, de composição da dieta materna, influenciando o leite, levando a cólicas nessa criança. Então, minimizar todo esse contexto de impacto que o leite pode proporcionar para essa criança. E também assegurar que essa mãe perca o peso, por exemplo, que ela ganhou durante o período gestacional com a oferta do leite. Então, até a perda de peso durante o pós-parto, ela precisa ser bem acompanhada e bem conduzida para garantir a saúde dessa mãe, né, no período do puerpério. Após o período de amamentação, a introdução da alimentação complementar é importante que ela seja assegurada, bem conduzida, né? Então, o que eu percebo é muita angústia de algumas mães que não sabem como introduzir ou que o filho não aceita como ela esperava, talvez, essa nova alimentação que foi introduzida após os 6 meses de vida. Então, o profissional nutricionista ele consegue dar essa assistência. O equilíbrio. Exatamente. Tanto na qualidade nutricional, quanto como lidar com essas adversidades, principalmente se for uma mãe, né, com a primeira gestação, que muitas vezes tem algumas dúvidas que podem ser repercutidas durante a oferta desses alimentos. Sim. E garantir assim a saúde dessa criança, né, de forma plena. Então a gente precisa entender que esses primeiros, a gente tem um quadro que chama os primeiros 1000 dias de vida, né? Desde o período da concepção até os 2 anos de idade, o acompanhamento nutricional ele é fundamental para garantir o pleno desenvolvimento de todos os órgãos e sistemas dessas crianças, né? Tanto desde o período da gestação até os 2 anos de vida, que é a fase que a gente considera que a criança está plenamente formada. Então, o papel do nutriente é fundamental para assegurar, né, uma plena formação dessa criança e, consequentemente, garantir a saúde e minimizar impactos de doenças adversas que podem vir na vida adulta. Maravilha. Conversamos sobre nutrição materno-infantil com a nutricionista Carla Magalhães. Professora, muito obrigado mais uma vez pela presença. Agradeço o convite. Acompanhe este e outros temas no seu sistema Almanac Nutrição. Não deixe de visitar nossa página no Facebook e o canal no YouTube, trazendo sempre novos temas e informações para você. Um grande abraço e até a próxima.